Olá, povo de Deus, vamos mais nesta caminhada. Glória a Deus. Vamos buscar a presença de Deus juntos. Vamos ver o que o Espírito Santo tem para falar conosco através desta linda e maravilhosa palavra que nós vamos juntos provarmos, nos alimentarmos neste momento. Amém? Eu quero pedir a você para compartilhar este vídeo com alguém que vem na sua mente agora. Amém? E nós vamos lá no Salmo 70 e fala sobre Davi suplica a Deus que se apresse em livrar. Que diz assim: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos que procuram a minha alma. Voltem para trás e confundam-se os que me desejam mal. Virem as costas como recompensa da sua vergonha os que dizem, ha. Folguem e alegre-se em ti todos os que te buscam. E aqueles que amam a tua salvação digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor, não te detenhas. Aleluia. Aqui nós nos deparamos com o salmista Davi diante de uma opressão, diante de uma situação em que estava angustiando a alma dele. A opressão estava sendo tanta, o castigo estava sendo tanto, a perseguição, as afrontas, pessoas que do nada implicavam com Davi porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Ele era um homem que vivia a palavra, era um homem que, embora ele era ali de guerra, ele também era um homem que com coração arrependido, ele se rendia ao Senhor de dia e de noite. Ele carregava a presença de Deus de dia e de noite. E aqui o Senhor vem nos falando que a opressão, que a perseguição, que a força contrária espiritual maligna que se levanta contra a nossa vida, verdadeiramente o Senhor estará presente. Aleluia. E quando o Senhor se faz presente, não há mal que prospere diante da tua presença. E quando o Senhor se faz presente, não há mal que resista ao nome santo do Senhor Jesus. O Senhor Jesus te trouxe aqui, através desse vídeo, para falar para você que contra os ungidos, que contra os escolhidos, não há ferramenta preparada do inferno que prevalecerá. No momento em que nós estivermos diante da prova, o próprio Espírito Santo dirigirá as palavras da nossa boca, dirigirá as nossas ações, para que nós não venhamos ser apegados em coisas, em situações malignas que o inimigo quer nos apanhar. O Senhor vai dirigir todas as nossas palavras, porque há adversários que querem nos pegar na palavra, é na afronta, é na questionação, é ali jogando um verde para colher um maduro, como se diz, mas o maduro podre, a qual o Senhor não deixará com que os teus servos tropecem. Se nós pudéssemos contar os nossos inimigos, como diz o salmista Davi, são mais numerosos do que nós podemos contar. São mais numerosos do que o cabelo da nossa cabeça. Inimigos a qual nós conseguimos identificar, e os inimigos, os adversários a qual a gente não consegue edificar, encontrar.
A palavra de Deus vai nos dizer que nós devemos pedir a Deus para expurgar de nós os erros que nos são ocultos. Quem poderá conhecer os teus próprios erros? Quem poderá conhecer e ver naquilo que tropeça? Somente o Senhor Jesus pode identificar e passar a mensagem para quem busca verdadeiramente, para quem dá o lugar para o Espírito Santo, para quem não questiona, para quem não tenta lutar com a força dos próprios braços, para aquele que não tenta mudar cenários pela sua própria intuição, porque o Espírito Santo não é assim. Tem problemas, tem cenários e principalmente aqueles que nos trazem tristeza, angústia profunda da alma, que não é dado o poder para nós resolvermos. Não é dado o poder para nós resolvermos aquela situação. E quanto mais nós viramos, quanto mais nós nos debatemos, é como um cavalo que tenta sair daquela lama e quanto mais vai tentando sair, mais o arame enrola, porque ele precisa de ajuda. O cavalo precisa de ajuda externa para poder se soltar daqueles arames. E é essa ajuda que nós precisamos. Essa ajuda é a ajuda do Espírito Santo que vem saltando sobre os montes, que vem logo em socorrer-nos. Eu quero falar para você que tem momentos que não é momentos de você ficar forçando demais. E não force demais. Tudo que não é leve gera um peso. Tudo que não é de livre e espontânea vontade gera um fardo sobre os seus ombros. E se você deixa o adversário colocar sobre os seus ombros, você vive durante anos aprisionada. Você vive anos da sua vida aprisionado. Porque a visão é dada, mas somente aquele que busca, somente aquele que se separa para se santificar a Deus, somente aquele que não é engodado pelas suas concupiscências carnais, pela ira que inflama na carne, pelo ódio que inflama no coração, pela mágoa que inflama. Eu quero falar para você que esta situação que você está enfrentando, o Senhor está falando para você aqui, para você deixar Ele resolver, para você descansar, confiar e começar a cuidar de você, porque afinal você também precisa de cuidado. Você precisa de se cuidar, para que outros vejam você se cuidando e comecem a se cuidar também. Porque a cura, ela parte do seu interior. A cura que abrange, a cura que é repleta, ela parte primeiramente de você. Se eu não estou curada, não tem como eu transmitir a cura. Se eu não estou liberta, não tem como eu transmitir a libertação. Se a minha vida não está restaurada, não tem como eu transmitir a restauração do Senhor. A nossa vida é o exemplo. A sua vida é o exemplo vivo. Você quer que o seu familiar abandone a vida errada, mas e você já abandonou aquilo que faz o teu familiar retrair de você?
já abandonou, já confiou, já entregou nas mãos do Senhor e descansou? Já começou a regar a sua planta que está quase morta? Já começou a estender as tuas raízes? Que se você não despertar logo, ela já está chegando para cima da terra, e uma raiz para cima da terra, ela não vive. As nossas raízes devem estar enxertadas no solo fértil que é o Espírito Santo. As nossas raízes devem estar enxertadas no reino de Deus, onde o Espírito Santo vai nos falar. Que não é por força, não é por violência, mas é pelo meu Espírito. É pelo meu Espírito. Para o seu familiar ir para Jesus, ele tem que ver Jesus em você. E isso é uma lei espiritual. Se o seu familiar não quer ir para Jesus, é porque ele não vê você como um exemplo. Ele não vê Jesus em você. A gente sabe que na caminhada com Jesus, a gente vai ver o tempo todo mulheres se rendendo aos pés do Senhor Jesus, homens se rendendo aos pés do Senhor Jesus, porque Jesus era Deus e ele atraía. Muitas das vezes se abre a boca, pessoas para servir a Deus, como aquelas mulheres que serviam a Jesus com as suas fazendas, com seus bens, como Maria, Marta, Joana, Susana, mulheres que estavam ali alegres em servir a Jesus. Você tem que estar alegre para servir a Jesus. Você tem que estar alegre para servir a Jesus. Você está alegre no seu interior ou você está triste? Você está alegre em servir a Jesus, isso te traz paz. Você tem a paz que somente Jesus dá. Jesus, ele passou por todos os momentos difíceis em sua vida, mas ele carregava a paz dentro dele. E nós aprendemos com isso, que no seu exterior pode o mundo estar em guerra, mas dentro de você tem que ter paz. Tem que ter paz, dentro do seu coração tem que ter paz. Para que aonde você vá, pessoas olhem para você e falem que paz é essa que ela carrega. Para que você seja uma pessoa diferenciada, uma mulher, um homem diferenciado no Espírito Santo. Eu não estou aqui falando que é fácil, mas também não estou aqui falando que é impossível você sentir tudo isso, toda a leveza do Espírito que Ele traz sobre a nossa vida. É possível sim. É possível sim quando você crucifica na cruz tudo aquilo que te atormenta e atormenta aqueles que estão à sua volta, se sentem atormentados. Você sabia que tem lares que não carregam paz, porque pessoas que são escolhidas para levar a paz não estão em paz? E com isso a família é um lar de turbulência, é um lar de briga, de dissensão, de força contrária. Eu desejo, através desse vídeo, que você seja a imagem e semelhança do Pai. Eu desejo nesse vídeo que você seja a imagem e semelhança do Pai, se esforçando a cada dia. Não tente mudar de uma vez, uma mudança, nem que seja mínima. A
cada dia, a cada momento, a cada instante. De pouco em pouco, você vai ver lá na frente como Jesus mudou a minha vida. Como Jesus mudou a minha vida, como Jesus mudou os meus pensamentos. E você vai agradecer por você dado lugar para o Espírito Santo mudar a sua vida, por você ter dado lugar para o Espírito Santo responder por você, porque Ele quer responder por nós. O Espírito Santo, Senhor Jesus, Ele tem prazer em nos justificar, em mostrar a todo instante que Ele está conosco. E se for preciso, Ele carrega as nossas pedras também. Ele carrega as pedras e destrói as pedras que nos causam dor, nos causam constrangimento, nos causam complexos de inferioridade, nos causam angústia, depressão, ansiedade na alma. Eu quero falar para você que com Deus tudo é possível. Às vezes você tenha ido um profissional da saúde, às vezes ele falou que você vai ter que tomar esse remédio para o resto da sua vida. E eu vou falar para você que é mentira. Que é mentira. Que você não pode filtrar, que você não pode levar esta afirmação negativa para dentro de você. Não pode. Não se conforme, mas busque incansavelmente, obedecendo aquilo que o Espírito Santo falou para você, colocando Deus acima de você, porque Jesus há de mudar a situação constrangedora em que você está enfrentando. Jesus há de mudar a situação difícil que você está enfrentando. E Ele muda, e Ele cura, e Ele transforma a água em vinho. Ele transforma o ladrão em um grande pregador da palavra, o maconheiro em um grande pregador da palavra, a prostituta em uma grande pregadora da palavra. Ele transforma sim, Ele faz sim, e você tem que crer dentro de você que Ele faz, porque se você não crê, Ele não vai fazer. Você tem que crer com toda a sua alma. Você não pode desacreditar, porque o primeiro milagre começa quando nós cremos. Como diz a palavra de Deus, se tu creres, verás a glória de Deus. Você tem que crer. Se você duvidar, não tem como Deus fazer um milagre. E eu deixo essa mensagem para o seu coração. Amém? Não esqueça de ir para esse vídeo. Você ajuda este canal a levar e transmitir mais e mais a mensagem do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos e a paz do Senhor Jesus.